E agora uma notícia triste. Uma mulher que sempre lutou por um transporte mais humano e ecologicamente correto, é vítima do trânsito violento de São Paulo. Estou falando da massagista Márcia Regina de Andrade Prado, 40 anos de idade, que ia para o trabalho de bicicleta, quando foi atropelada e morta por um ônibus na Avenida Paulista. Ela sempre ia de bicicleta para o trabalho. Acreditava que realmente esse meio de transporte pode ser e deve ser utilizado muito mais em São Paulo e não só andar de carro e de ônibus. Testemunhas disseram que ela perdeu o controle da bicicleta e caiu no asfalto. A roda traseira do ônibus passou por cima da cabeça dela. Quem viu o acidente também disse que o motorista do ônibus acelerou para mudar de faixa e ultrapassar a ciclista. Quando voltou para a pista, acertou Márcia, atropelou. Ela fazia parte de um grupo de ciclistas e participava de movimentos para pedir a adoção da bicicleta como meio de transporte, além de investimentos em ciclovias de São Paulo. São Paulo, uma cidade com 6 milhões de automóveis, deve ter aí em torno de 15, 16 quilômetros de ciclovias. Ah, meu Deus do céu, hein? Podia-se usar muito mais esse meio de transporte. Mas a guerra entre ciclistas, pedestres, motoristas, motoboys, essa guerra parece que não tem fim, né? E sempre estoura no lado mais fraco. Foi cremado em Minas Gerais o corpo da mulher que morreu após cair de um parasail. Você sabe o que é parasail? É uma espécie, é um paraquedas que vai amarrado na lancha, a lancha vai para o mar e aí, né, o paraquedas decola. Ao invés de a pessoa cair de paraquedas, ela decola, mas fica amarrada na lancha, vai a vários metros de altura. É um passeio delicioso, se for realizado com segurança, né? Uma espécie de paraquedas puxado por uma lancha, o parasail. A família da vítima passava férias em Porto Seguro. O acidente aconteceu após o cinto de segurança que estava ligado ao barco estourar. O dono da embarcação foi preso. O corpo da funcionária pública foi velado neste cemitério em Contagem e cremado no final da tarde. Volúzia Martins Guimarães, de 50 anos, passava férias com a família em Porto Seguro, na Bahia. Ela caiu no mar de uma altura de cerca de 40 metros quando andava em um brinquedo chamado parasail. As duas filhas adolescentes assistiram ao acidente. O parasail é semelhante a este. É um paraquedas ligado a uma lancha por um cabo. Suspensa no ar, a pessoa é puxada pelo veículo e fica presa por um cinto de segurança. O acidente teria sido provocado pelo rompimento desse cinto. Os equipamentos de segurança estão na delegacia de Porto Seguro e está sendo realizada a perícia. Nós não temos informação daquilo, mas as informações preliminares é que não havia a menor condição de se utilizar o brinquedo com os equipamentos que estavam sendo oferecidos para a sustentação da pessoa. Estavam todos podres, foi o que a gente escutou. O dono da lancha foi preso em flagrante. A família, que ainda não sabe de quem é a responsabilidade pelo acidente, cobra mais fiscalização desse tipo de atividade. A partir do momento que você está em uma cidade turística, né, adquire os serviços que estão sendo oferecidos naquela localidade, espera-se das autoridades locais o mínimo em termos de fiscalização para oferecer ao turista a segurança que ele precisa no momento que ele está se divertindo, que ele está de férias. A Prefeitura de Porto Seguro proibiu a prática desse esporte conhecido como parasail após a morte da turista mineira. A proibição é por tempo indeterminado. Eu nem sei se é o caso de proibir que o esporte seja praticado. Não sei se esse é o problema. O problema é, de fato, de fiscalização. A família está certa em reclamar. Vocês viram a condição do equipamento. Esse equipamento, onde aconteceu o acidente, estava sendo utilizado já há 7 anos. Vamos esperar aí que os peritos façam a análise para a gente ter certeza se realmente esse equipamento não estava em boas condições. Mas o delegado que está com o caso aí já adiantou que para ele o equipamento estava realmente bastante desgastado, não oferecia condição de segurança. E aí nós temos o problema da fiscalização. Quem é que fiscaliza? Porque a Marinha é encarregada de fiscalizar a embarcação, o barco, a lancha, etc. Certo? A Prefeitura é quem dá o alvará de funcionamento para qualquer negócio, inclusive para esse aí. Então, pagou as taxas, pagou os impostos, abriu empresa, etc, etc. Ok, alvará está garantido. Mas quem é que fiscaliza a condição do equipamento, do paraquedas? Quem fiscaliza? A legislação brasileira, por incrível que pareça, até hoje, não definiu exatamente quem fiscaliza esse tipo de equipamento. E quem diz isso, inclusive, isso não é chute, não. A própria ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, é que está dizendo que no Brasil não existe legislação. Então, se eu posso dar uma dica para você, antes de praticar qualquer tipo de brincadeira no mar, cheque para ver se o equipamento está em boa condição.
Uma decisão judicial em Goiás pode mudar a forma como a sociedade encara os ataques de cães violentos. É que o dono de um Rottweiler, aquela raça que você conhece, foi condenado a pagar uma indenização de R$6.000. O cachorro dele atacou e matou um poodle depois de invadir o quintal da vizinha. A morte do poodle vai completar 3 anos, mas a dona do cachorro ainda se diz traumatizada. Com medo do vizinho, dono do Rottweiler, Boris, que matou o Ted, prefere nem mostrar o rosto. O fazendeiro foi condenado a pagar R$6.000 de indenização por danos materiais e morais numa decisão inédita em Goiás. Com a vida moderna, o animal de estimação ele passou a ser um companheiro das pessoas. E a perda desse animal tem relevância na esfera emocional das pessoas. A professora conta que estava com o Ted nos braços quando o Rottweiler entrou por esse portão que estava aberto. Com medo de ser atacada, ela soltou o cachorro, que virou alvo fácil para o Boris. O poodle morreu logo depois de sofrer várias mordidas no pescoço. Este vizinho tentou separar os cães, mas não conseguiu. Trouxe um pedaço de madeira, que era a única arma que eu tinha no momento, para acudir elas, mas infelizmente era o cachorrinho dela. A professora diz que na época teve pesadelos e nunca mais quis ter um cachorro. Na casa onde vive Boris, o filho do dono afirmou que agora a família construiu um canil. Mas quando chegamos ao local, o Rottweiler estava solto e nervoso. Para o juiz, a indenização é um alerta para a responsabilidade de quem tem animal em casa. No caso específico de cães, o uso de mecanismos comuns de contenção, como focinheiros e coleiras. É polêmico. Agora veja essa história que vem do Rio de Janeiro. Ao lado de uma creche frequentada diariamente por dezenas de crianças, um cidadão criava um dos animais mais ferozes da natureza. Estou falando de uma leoa. Ela vivia confinada num pequeno espaço no quintal da casa, uma leoa, do lado de uma creche. Mas o Ibama descobriu esse caso e tomou as devidas providências. O dono do leão, da leoa, vai responder por crime ambiental. Foi preciso uma dose forte de sedativo para fazer a leoa dormir. Ela tem mais de 100 quilos. Lala vivia há 12 anos num pequeno espaço no quintal da casa. O dono da leoa também tinha um macaco prego. Além de indiciado, ele vai pagar uma multa de R$ 2.500. Os animais serão levados para um zoológico de Volta Redonda, no sul do estado. Olha, o dono aí do bicho, ele diz que era o filhote, criou desde pequenininho, porque era filhote de um casal de leões que foi abandonado por um circo e que ele acolheu, né? E então ele criou esse leãozinho, que no começo é pequenininho, filhotinho, mas foi crescendo, não tem jeito. E a condição em que ele era realmente tratado, a condição em que ele era tratado, segundo o pessoal do Ibama, não era ruim, não. Ele era alimentado, tinha condição de saúde, veterinária, essa coisa toda, tudo bem, ok. Só que você criar um leão, um bicho, uma fera desse tamanho, acostumado com selva, esse não era acostumado com selva porque não chegou aí para a selva, mas é um bicho que precisa de espaço, precisa da natureza, da selva, dentro de uma jaula pequenininha, eu acho que realmente é maltratar o animal, sem falar no risco para as crianças da creche ao lado. Tá certo, Ibama? E em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, uma família dá exemplo de solidariedade, amor e de como agir quando encontrar animais silvestres fora do habitat natural. Um jabuti foi achado machucado na rua e levado para casa. Depois ele foi entregue à Polícia Ambiental. O animal recebeu um nome, uma família e alimentação. Mas o apetite do jabuti surpreendeu a família Nicolau. Tava com fome, tava na rua. Inclusive ele tá meio ferido, não sei se tentaram machucar, se ele já tava assim. Aí eu trouxe para casa, alimentei e tô esperando que alguém agora venha resolver o probleminha dele. Maria, como o jabuti é chamado por Dona Cleusa e pelas filhas, precisou de apenas 2 dias no novo lar para assumir a condição de bichinho de estimação. A pequena Ângela se apegou a Maria, mas sabe que a separação é inevitável. Tua mãe falou que vai querer que ele volte pro habitat natural. Se não vai ficar assim, tristinha, não? Não. Por quê? Porque o lugar dele é lá. O jabuti adulto foi encontrado no centro de São José do Rio Preto, no interior paulista. O animal havia sido abandonado a 500 metros da casa de Cleusa, que fez do próprio lar um abrigo provisório até a chegada da Polícia Ambiental. Esse animal vai ser encaminhado para o Bosque Municipal, onde ele passará por um
médico veterinário que vai avaliar as condições de saúde dele. O tenente orienta como agir em casos assim. Quando se deparar com algum animal silvestre, entre em contato com a Polícia Ambiental ou até mesmo com o Corpo de Bombeiros para que a gente possa fazer a contenção desse animal e dar a destinação correta para ele.